Oi, crianças, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a cadeia alimentar. Você sabe o que é? A cadeia alimentar são as relações necessárias para os seres vivos obterem energia por meio da alimentação. Ou seja, é uma sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. Dentro da cadeia alimentar, temos dois grandes grupos. Um deles são os seres autótrofos. Os seres autótrofos são os organismos que produzem o próprio alimento. Por exemplo, as plantas, as algas e as bactérias. Esses organismos também servem de alimento para os seres heterótrofos, que é o outro grupo que a gente vai falar agora. Os seres heterótrofos são os organismos que não produzem o seu próprio alimento. Por exemplo, a vaca, a capivara, o coelho e o gafanhoto são herbívoros, ou seja, eles se alimentam só de plantas e vegetais. Por isso, a sua sobrevivência depende dos organismos autótrofos. Na cadeia alimentar, nós temos vários níveis. O primeiro deles é o nível dos consumidores primários. Os consumidores primários são os herbívoros. A vaca, a capivara, o coelho e o gafanhoto são exemplos, porque eles se alimentam somente das plantas e dos vegetais. O segundo nível que temos é o dos consumidores secundários. Os consumidores secundários são os animais carnívoros, aqueles que se alimentam dos animais herbívoros. O sapo, por exemplo, é um consumidor secundário, porque ele se alimenta do gafanhoto. Ou seja, os consumidores secundários se alimentam dos consumidores primários. O próximo nível que vamos achar é o nível dos consumidores terciários. Esses animais são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Por exemplo, a cobra é um consumidor terciário, pois ela se alimenta do sapo, que é um consumidor secundário. Agora a gente vai ver alguns exemplos da cadeia alimentar. Nesse exemplo, o nosso produtor é essa planta. O consumidor primário é a barata. O consumidor secundário é o sapo. E o consumidor terciário, a coruja. Nesse outro exemplo, o nosso produtor é o milho. O consumidor primário é o rato, o consumidor secundário, a cobra, e o consumidor terciário, a coruja. Então, resumindo, os seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento. Os seres heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento. Os animais herbívoros se alimentam apenas de plantas e vegetais. Os animais carnívoros se alimentam de outros animais. Os níveis dos consumidores da cadeia alimentar funcionam assim. Os consumidores primários são os animais que se alimentam apenas de plantas e vegetais. Os consumidores secundários são os animais que se alimentam dos consumidores primários. Os consumidores terciários são os animais que se alimentam dos consumidores secundários, e assim por diante. Então esse foi o nosso vídeo e eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre esse mundo da cadeia alimentar. Um beijo e até a próxima!